Vamos cerrando suavemente nossos olhos para nos interiorizarmos. E nós vamos lembrando da figura do nosso Mestre Jesus. Jesus, que nesse mês de dezembro todos nós lembramos como aniversariante. O Natal, esse mês de alegria, em que os Espíritos nos contam que é um ambiente propício para o amor, para a fraternidade, para o bem. Então essas vibrações amorosas chegam ao planeta e se estendem a cada um de nós, nos sensibilizando a cada um de maneira diferente. Então vamos aproveitando esses momentos, aproveitando essa chegada do Natal, essa proximidade com o nosso mestre de amor, e mentalizando essa figura doce, essa figura serena, o olhar tranquilo, que quando nós estamos frente a frente com Jesus, todos os problemas se diluem, se dissolvem, evaporizam. Nós nos sentimos leves, tranquilos, e conseguimos identificar uma luz, através do seu olhar, uma luz na nossa estrada, que nos norteia, que nos guia. Então nós vamos diante do nosso mestre de amor, agradecendo pela nossa vida, agradecendo pelos ensinos que você nos deixou, Jesus querido, agradecendo pela compreensão que nós temos da nossa estada aqui no planeta, agradecendo por esses momentos, por cada um de nós termos alguém para dividir essa alegria, agradecendo por tudo, Jesus, e te pedindo, abençoe os nossos propósitos de busca de melhora, abençoe essa tarde que aqui estamos para estudar mais uma página do seu Evangelho, abençoe, Jesus, aqueles que dividem conosco a nossa jornada, que participam conosco, que atravessam o nosso caminho, que estão ao nosso lado, que nós encontramos esporadicamente e que estão conosco no nosso dia a dia. Abençoe, Jesus, a cada um, que possa receber algo de bom de nós, que possamos sempre deixar as nossas marcas de amor, de esperança, de afeto em cada um que nos busca. E assim, Mestre querido, nós pedimos licença para abrirmos mais uma reunião da tarde em teu nome. Que assim seja, graças a Deus. E hoje José Roberto vai falar sobre o tema Louvor do Natal. Né? Precisaria encostar a porta lá, Boa tarde a todos. É sempre uma alegria quando nós falamos de Jesus e do seu Evangelho. E hoje, especificamente, nós vamos falar de Jesus, porque o tema é Natal, Louvor de Natal. E esse tema ele foi extraído do livro Religião dos Espíritos. E esse livro é baseado em diversas reuniões públicas que foram efetuadas na cidade de Uberaba. E nessas reuniões públicas era abordado, a cada reunião, a cada evento desse, era abordado um tema, era abordado uma pergunta do Livro dos Espíritos. E justamente nessa reunião pública do dia 18 de dezembro de 1959, foi abordada a questão 1017 do Livro dos Espíritos, que é uma das últimas questões do livro, que existia aquela dúvida de que, por que os espíritos se referem, por que os espíritos dizem que habitam em planos superiores, no quarto, no quinto, no sexto plano superior. E logo veio a inspiração para Emmanuel de falar sobre Jesus. Porque Jesus é aquela figura que nós conhecemos, que esteve aqui entre nós e continua, logicamente, entre nós, hoje não materialmente, mas continua em espírito, continua com seus ensinamentos, continua com as suas mensagens entre nós, e é o ser mais perfeito que o Criador nos ofereceu para nos servir de guia e modelo, segundo os Espíritos esclarecem na questão 625 do Livro dos Espíritos. Porque
Porque quando Kardec pergunta àquela pleiade de médiuns, de espíritos que estavam trabalhando na formação do Livro dos Espíritos, que foi publicado em 1857, ele pergunta qual é o ser mais perfeito que o Criador nos ofereceu para nos servir de guia e modelo. E os espíritos são pragmáticos, eles fazem uma resposta direta, vida de Jesus. Então Emmanuel, ele se inspira, não só pela data, que é a proximidade do dia de Natal, como também nessa pergunta das altas esferas espirituais. E para nós, e o que significa na realidade o dia de Natal? O que significa para todos nós essa data? É uma data estabelecida, não é uma data que nós podemos apontar como uma data exata, porque não há nenhuma referência evangélica. Se vocês procuram nos livros dos 4 evangelistas, João, Lucas, Mateus e Marcos, não existe nenhuma referência de data. Se procurarmos ainda nos registros históricos, que são poucos, o único registro histórico confiável que existe de Flávio Josefo no século I, também não fala de data. Se nós procurarmos ainda em todos os manuscritos que foram encontrados em Corum, também não fala de data. Então não tem uma data exata que podemos estabelecer que é o dia do nascimento de Jesus. Então, é uma data estabelecida. E o caso é o seguinte, é muito simples. Naquela oportunidade não se tinha uma ideia, não se tinha uma noção do tempo, porque o próprio calendário, ele não era como nós conhecemos hoje. Não existia uma divisão exata de dias, de meses, e sequer se tinha uma ideia de o que seria um ano. Hoje nós temos a ideia de que um ano, isso logicamente depois de Galileu Galilei, nós temos a ideia de que um ano é o percurso, é o movimento que a Terra faz em torno do Sol, completo, então dá um ano, mas naquele momento não se sabia. Só para vocês terem uma ideia, no calendário romano existia semanas de 15 dias, semanas de 10 dias, então não existia nenhuma exatidão. E mesmo para que vocês possam até se admirar, no ano 45 a.C., Júlio César criou o mês de julho, em homenagem a ele mesmo. Então nós temos o mês de julho, porque é homenagem a Júlio César, né? Que é o mês que minha companheira e eu nos encarnamos nesse, né? Embora anos muito diferentes, né? Nos encarnamos no mês de julho. Mas Júlio César estabeleceu o mês de julho em sua homenagem. Algum tempo depois, não podemos nem falar anos, né? Porque não sabemos a contagem, não temos ideia da contagem. Algum tempo depois, o imperador Augusto, então, para não ficar atrás, estabeleceu o mês de agosto. Então nós temos julho, que é homenagem a Júlio César, agosto, em homenagem a Augusto César. Além de que, quando nós vamos examinar, nós vamos ver algumas coisas estranhas no calendário. Por que o mês de setembro é mês 9 e não é 7? Né? Então, o mês de outubro é o mês 10, assim por diante. Novembro, por que novembro não é 9, é 11? Então, essas coisas todas foram enxertadas e não se tinha nenhuma ideia do tempo. O tempo era muito relativo. Para o cidadão comum não tinha nenhuma ideia do que acontecia com o tempo. O tempo passava para ele e ele não sabia. Aniversários, datas, registros, por exemplo, não existiam. Não se registravam essas datas. Então, quando se fala em datas, as únicas referências mais positivas que nós temos é do calendário judaico. Porque o calendário judaico já vem muito tempo antes da Era Comum, ou do nascimento de Jesus, e nós temos, por exemplo, que, exatamente, já 5, 6 mil anos antes do nascimento de Jesus, os judeus já faziam uma contagem de tempo. Por isso que nós temos, no calendário judaico, datas mais lógicas, mais exatas de suas celebrações. Por exemplo, agora, nesse momento,
começou anteontem, começou o Hanukkah, que é uma festa das luzes, que é uma tradição judaica, onde é a retomada do Templo de Jerusalém, mas existia já uma ideia exata, enquanto que no calendário gregoriano as coisas foram sendo adaptadas. Muito bem. O que ocorre é o seguinte, é que, aí vocês perguntam, como é que essas coisas acontecem, né? Como é que são estabelecidas essas datas? Essas datas que nós comemoramos hoje no calendário cristão, se deve à igreja, se deve ao clero constituído, né, através dos papados, através da constituição da igreja. E isso vem de quando? Isso começa a aparecer nos primeiros séculos. Até então não se tinha nenhuma ideia sobre isso. Até então não se falava nada sobre datas, até então se tinha uma ideia, porque o que ocorre é que os judeus sempre tinham a celebração do sábado, e eles contavam os dias como 7 dias. Se vocês vão olhar o Velho Testamento, em quantos dias Deus criou o mundo no Velho Testamento? 7 dias. Então já era um número. Além de que existiam ainda outras contagens relativas, os sumérios, por exemplo, aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo, eles faziam a divisão em 60. Então eles tinham uma divisão. Né? Agora vocês estão sabendo porque que o relógio tem 60 minutos. Né? Nós devemos isso aos sumérios, né? 4.000 anos antes de Cristo. Porque isso é uma divisão de 60. Porque ninguém chegou a pensar por que um relógio tem 60 minutos, 60 segundos, essa coisa toda. Tudo é convenção. Ninguém chegou a pensar por que o Conselho dos Sábios eram 60. Ninguém chegou a pensar por que o Sinédrio tinha 60 membros. Porque eram números estabelecidos que se seguiam. E os judeus vinham trazendo essas tradições. Agora, o que ocorre é que os celtas, quando nós falamos em celtas, vamos lembrar um pouquinho de Kardec, né? De Allan Kardec, que foi uma das reencarnações de Kardec como um celta, né? Como um druida, né? Druida, celta. Mas de 5 a 7 mil anos, porque não existe uma data exata antes de Cristo, eles já comemoravam o solstício de inverno. O que é o solstício de inverno? É quando o Sol, no ponto do Equador, se encontra mais distante. E no hemisfério norte, começa o inverno. Para nós aqui começa o verão. Então, momento de praia, momento de sairmos com roupa leve, né? Passamos protetor solar, etc. Enquanto que lá no norte, o que ocorre? É neve, inverno, quer dizer, é uma época muito dura. Então, o que ocorre? Ocorre que nesse dia, no 25 de dezembro, eles comemoravam o solstício de inverno. Era uma festa muito grande. Os celtas já faziam essa festa. O que eles faziam? Essa festa aturava, sabe até quando? 6 de janeiro, 5, 6 de janeiro. Essa data não diz alguma coisa para nós no calendário cristão? Dia dos Reis, né? Então veja só que interessante, né? O Espiritismo é cultura. Quando você busca as origens, você começa a entender as coisas. Coisa que nós nunca tivemos a curiosidade de saber. Aí os celtas faziam essa festa e era uma grande festa e pronto, terminava. Acontece também que durante o Concílio de Nicéia, durante o Império Romano, né, que foi Constantino, que era o imperador, e que foi o primeiro que admitiu, veja bem, gente, ele não era cristão, ele admitiu que se professasse a doutrina cristã entre o povo, mas não que ele era cristão. Existe muita história sobre isso, porque na verdade ele tinha seus rituais, ele era um adorador do Deus Sol, né? Então, nesse dia 25 de dezembro, o dia do solstício de inverno, é o dia máximo da cultura, porque é o dia que o Sol ilumina todo o planeta. Então estabelece o seguinte, ele, por influência, estabelece que o Papa Júlio I, no ano de 350 e pouco, que era a época do Concílio de Nicéia, estabelece então que
comemore o dia do nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro. Então estabeleceu, pronto, é um critério, estabelecimento da igreja, e nós aqui estamos comemorando o dia do nascimento de Jesus por um decreto eclesiástico, não porque realmente Jesus tenha nascido nesse dia. Mas, e também estabelece que não é mais o sábado o dia das orações, para se diferenciar dos judeus, estabelece para domingo. Por que domingo fica sendo o dia do sol? Por que no calendário inglês se fala, não tem domingo, segunda, terça, é Sunday, dia do sol, né? Monday, dia da lua, e assim por diante. Se pega no alemão também, Sonntag, dia do sol, e assim por diante. Então, só na nossa contagem é que tem domingo, segunda, terça, assim por diante. Então estabelece isso, assim ficou estabelecido. E nós aqui estamos, então, minha gente, nós estamos falando do Natal. Nós estamos com uma data estabelecida, mas nem por isso deixa de ser importante. Por quê? Na realidade, o Natal para nós deveria ser todos os dias. Nós deveríamos estar praticando o bem, o amor, a caridade, devíamos estar amando o nosso próximo a cada segundo. Jesus não falou, vocês não pregou que amai o próximo como a ti mesmo, no dia 25 de dezembro. Ele falou, amai o próximo como a ti mesmo, e amar a Deus sobre todas as coisas, né? Naquela célebre passagem, que ele cala a boca dos saduceus, e os fariseus, então, não sabiam o que falar, quando ele fala, amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu entendimento e de todo o seu coração. É o próximo como a ti mesmo. Esses dois mandamentos resumem todas as leis e todas as profecias. Pronto. Tá, isso daí sim, deveria ter, é um decreto divino. É um decreto divino que nós devemos seguir. Mas se torna importante, porque nós temos tradições. Nós temos assim, cria-se tradições, cria-se momentos felizes, não é verdade? A gente passa a viver de uma forma diferente no Natal, passa a encarar as coisas de forma diferente. Agora, no Natal existe aquela figura do Papai Noel, né? Que nós sempre falamos do Papai Noel. De onde vem esse Papai Noel? Né? De onde apareceu essa figura? Né? De onde é esse Papai Noel? E toda criança escreve sua cartinha, não é verdade? Ele sabe, escreve Papai Noel, recebe o presente, Papai Noel traz... Não existe, o Papai Noel hoje foi a Cris que trouxe para você, ela que foi o Papai Noel seu hoje, trouxe o seu presente aí. Mas o Papai Noel, ele é inspirado numa criatura muito boa, bondosa, maravilhosa, um velho, né, que era o São Nicolau, que ele era o arcebispo, vivia na Turquia, né, vivia na Turquia. E na cidade de Mira, né? E ele apareceu, esse velhinho aí, esse arcebispo, muito velho, muito bondoso, muito caridoso, né? E já naquela época existia o dia de Natal, ele apareceu no século IV. Ele apareceu no século IV. E por que se baseia tanto nele? Sabe o que ele fazia? Ele saía à noite com um saco cheio de moeda de ouro, e passava pelas casas, porque as casas não eram, aquelas casas de gente humilde, não é a casa de 2 andares, 3 andares, né? Aquela casinha rasinha que tem aquele chaminézinho. O que ele fazia? Ele jogava moeda de ouro pelo chaminé. Então, por isso que falam que o Papai Noel desce pelo chaminé. Então, na verdade, ele jogava moeda de ouro para aquela gente. E aquela gente, no dia de Natal, tinha o que comer. Comprava alguma coisa. Comprava uma roupa para se vestir, não se falava nem em brinquedo, porque a pessoa necessitada nem fala em brinquedo, quer encher a barriga, quer vestir uma roupinha. Então esse São Nicolau, né? Esse São Nicolau, ele apareceu, ele foi tido então com aquele bom velhinho, né? Mas esse bom velhinho, ele foi transformando, né? A figura dele foi se transformando. Porque o primeiro a adotar a figura do Papai Noel, por incrível que pareça, foi a Alemanha. É a Alemanha. E lá ele é chamado o Homem do Natal, né? Menschenfastnacht. Então, Homem de Natal, né?
E outros lugares têm outros nomes, Estados Unidos, México é Santa Claus, no Chile é o Viejito de Natal, aqui em Portugal o Pai Natal, aqui o Papai Noel, né? O italiano é o Babbo Natale, que é o Papai Noel, e assim ficou estabelecido. E começou, logo no início do nosso século passado, se fala do Papai Noel uma figura, porque o São Nicolau não era um cara gordo, né? O sujeito ele vivia uma vida simples, né? Uma vida muito austera. Era magrinho, né? Com aquela roupinha de que, se era bispo, não podia ter uma roupa vermelha, né? Então, começaram a desenhar o Papai Noel com roupa azul. Aí o que acontece, né? O poder do marketing, né? A Coca-Cola engordou o homem, né? Fez crescer a barba e vestiu de vermelho, né? Então, para nós, o Papai Noel é aquela figurinha de vermelho que aparece aí, né? Mas fora disso, tem outras coisas interessantes quando se fala do Natal, é da árvore de Natal. A gente pensa, quem que inventou esse negócio, né? Ontem nós passamos para ver lá no Ibirapuera a árvore de Natal, vamos ver da Lagoa agora, né? Árvore de Natal, coisa bonita, né? Árvore de Natal. Acontece o seguinte, tem uma criatura que se chamava Martinho Lutero, né? Esse que se revoltou contra os princípios da Igreja Católica, a venda das indulgências, né? Ele protestou, por isso que fala protestante, né? Então, isso fala essa religião luterana. Diz que um dia ele estava voltando para casa, justamente na noite de Natal, já estabelecido o Natal, né? Porque ele vivia. E ele viu assim, um pinheiro coberto de neve, e aquelas gotas congeladas, refletindo a luz da lua, pareciam lâmpadas. Ele ficou tão deslumbrado, tão maravilhado, que ele chegou na casa dele, pegou um pinheirinho, colocou, quis falar para a família, mas ninguém entendia o que ele tinha visto, porque ele ficou tão emocionado, tão extasiado. Então ele pegou algodão e colocou na árvore, né? Colocou velinhas, pequenas velas, e acendeu as velas, para mostrar como ele viu aquela árvore, porque ele entendeu que aquilo era a manifestação de Jesus, a manifestação divina, e mostrou para a família. Exatamente, é uma coisa linda. Então, aí ficou a árvore de Natal. Hoje nós temos árvore de Natal com luzes, agora nós incrementamos, né? Também na minha época não tinha lâmpada, né? Não vamos falar disso daí, era velhinha, né? Era velhinha, na minha época era velhinha. Hoje é LED, né? Mas o americano é fantástico. Ele vai inventando, põe presentinho, por bolinha, isso já veio, agora é fantástico. É uma alegria. É uma alegria, né? Quem que não quer fazer uma arvorezinha? Por mais simples que seja, né? Pode fazer, uma coisa que... E o Natal, para nós, o que significa para nós o Natal, então? Além de tudo isso, toda essa história sobre o Natal, porque é interessante saber como é que surgiu tudo isso que nós temos hoje. Isso não surge do nada. Tudo é história. Quem não conhece o passado, quem não conhece a história, não respeita o futuro. Por isso nós temos que viver as tradições, temos que respeitar as nossas origens, temos que respeitar a origem da nossa crença, da nossa filosofia doutrinária, respeitá-la. Vem do judaísmo, passou pelo cristianismo. Sim, o cristianismo passou por tanta coisa, Inquisição, tanta coisa ruim, mas se não fosse por isso, não teria essa eclosão, não teria esse despertar da consciência no Renascimento, não teria esse despertar da consciência quando aparece aquilo que Jesus nos prometeu, que é o Consolador. Então nós temos uma história, nós temos que entender que tudo que acontece existe uma razão. Isso que nós vivenciamos hoje, esse sentimento de alegria, nós temos que entender, não é sentimento simplesmente de alegria. Nós temos que entender que nós temos que respeitar a data daquele a qual reverenciamos. Porque nós nos esquecemos. Nós estamos no dia a dia, é como aqueles, eu sempre falo, nos peregrinos de Emaús, que
caminharam com Jesus e não conseguiram identificar que ele estava ao seu lado. E nós somos assim. Nós caminhamos com ele e não o identificamos. Mas ele está ao nosso lado. É nós que não o reconhecemos. Os peregrinos caminharam não sei quantas quadras de uma cidade a outra. E Jesus foi ensinando para eles as leis, como ele fala para nós hoje, através dos evangelhos, através das mensagens dos espíritos, da espiritualidade superior. Foi falando para eles, eles não entendiam, às vezes nós não entendemos, porque isso passa ao nosso lado. Nós não conseguimos ter essa compreensão. Quando eles perceberam que era Jesus, já era tarde. Já era tarde. E nós não podemos perceber Jesus quando for muito tarde. Nós temos que perceber Jesus não só no dia de Natal, não só nesse momento. Esse momento é um momento de alegria, de fraternidade, de amor, de confraternização, até de exageros que nós fazemos. Nós não costumamos fazer no ano todo os exageros que nós cometemos nessa data. Em matéria de alimentação, em matéria de demonstração, não é assim. Nós temos que estar sempre agindo de uma maneira constante, entendendo que aquilo que Jesus nos transmitiu, nos ensinou, nós temos que colocar aquilo em prática. A tal da reforma íntima. Falamos em reforma íntima, toda vez falamos na reforma íntima. Tão essencial, tão necessária. E a reforma íntima, mas será que nós praticamos essa reforma íntima? Será que aquilo que nós lemos nos evangelhos, nos 4 evangelhos canônicos, naqueles livros que tragam as cartas de Paulo, as cartas dos apóstolos, o livro dos profetas, o Evangelho segundo o Espiritismo, tão essencial, o livro dos Espíritos. Citamos aqui várias vezes o livro dos Espíritos hoje, porque ali é um repositório de sabedoria. É um repositório de informações onde nós buscamos esclarecer todas as nossas dúvidas. Temos dúvidas? Consulte o livro dos Espíritos. São 4 partes. Fala do mundo espiritual. Primeiro fala da origem das coisas, e tudo. Fala de Deus, dos Espíritos. Fala do mundo espiritual. Fala das leis morais tão necessárias para a nossa evolução. E das esperanças e consolações. Que nós buscamos isso aqui. O que nós viemos fazer aqui? Numa terra de provas e expiações, viemos buscar a esperança, a consolação, essa esperança que Jesus nos dá. A esperança da transformação do mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração que nós já estamos atravessando, não parece, mas estamos. Existe uma estatística de que apenas 3% da população mundial são espíritos ainda muitíssimos atrasados. Vocês sabem que é 3% de 7 bilhões, 210 milhões, gente. Mas é 3%, o resto, não somos o resto, a maioria, vamos falar assim, né? A maioria são gente que procura o bem, praticar a caridade, a busca do conhecimento, a busca da renovação, a busca da regeneração do espírito. Aquilo que Jesus disse, quando ele fez aqueles milagres na casa de Pedro, né? Quando ele se emociona, e Pedro pergunta: mestre, por que você está emocionado? Não, estou emocionado por tantos milagres. Estás emocionado, mestre? Não. Estou emocionado, estou triste, porque eu não vim remendar corpos, eu vim regenerar as almas. E nós estamos aqui. Nós estamos com todo esse instrumental, todo esse conhecimento, toda essa sabedoria de Jesus, da espiritualidade. É o tempo da nossa regeneração, o tempo de Natal, o Natal de Jesus. Jesus está, para nós, para muitos, é o dia do nascimento dele. Mas Jesus já nasceu há muito tempo entre nós. Não vamos fazer como os peregrinos e não ver Jesus ao nosso lado. Vamos ver o que ele está caminhando ao nosso lado, está nos amparando,
está nos sustentando, está nos ensinando, como ensinou os peregrinos, falando sobre as leis, falando sobre o mundo melhor, que seria um mundo que não é esse material. Tudo que ele falou, talvez somos nós os peregrinos andando até Emaús e não estamos escutando Jesus. Vamos escutar o Mestre agora. Vamos olhar, vamos nos alegrar com a figura do Papai Noel, com a árvore de Natal, com a ceia de Natal, com essa alegria toda aqui, porque nesse momento a espiritualidade superior, ela vem até nós, porque nós estamos muitos propícios e receptivos a receber as mensagens de Jesus, a nos melhorar. Então vamos nos colocar à disposição para isso. Mas que isso não termine dia 25 e nem termine como a festa dos celtas no dia 6. Que prossiga. Nós temos um ano que está se iniciando, e cada ano que se inicia para nós, agora já estabelecido de forma científica, né? Não é uma forma empírica, né? A cada ano que se inicia já é um período da vida que nós estamos atravessando. E nós temos que aproveitar todas as oportunidades, né? Como no livro Os Missionários da Luz, na reencarnação daquela entidade, o Ministério da Reencarnação fala: não me volte antes dos 65 anos, né? Nós estamos aqui já passando dos 65, vamos aproveitar, né? Ainda bem, a oportunidade, vai demorar para a gente reencarnar, gente. A fila é grande, a fila é muito grande. Então vamos aproveitar essas oportunidades, vamos olhar as coisas de forma positiva. Existe até, isso daqui, como se diz, é um ponto profano, né, que é de Paulo Coelho. Eu acho que o Paulo Coelho é o autor profano, né, mas é uma coisa que eu vi tão bonitinha assim, eu falei, poxa, todo lugar tem a coisa que se aproveita, não é verdade? É como Jesus disse, né, quando passaram naquele cão morto, né, todos os seus apóstolos evitavam. Aí Jesus falou: mas que lindos dentes ele tinha, né? Então também isso daqui tem lindos dentes, né? Ele conta uma historinha assim, que fala que na véspera de Natal, um casal estava jantando, pararam num lugar para jantar, lá num lugar distante, estavam vendo assim, tinha uma árvore de Natal muito bonitinha, muito bonita, e o marido sempre se queixando do caminho, queixando do frio, reclamando do garçom, reclamava da comida, reclamava de tudo que podia reclamar, tudo que é possível. Aí na árvore de Natal, todas as lâmpadas estavam acesas e tinha uma única apagada. Aí a mulher fala: olha, o que você vê nessa lâmpada de Natal? Fala: todas as lâmpadas estão acesas. Falou: está vendo quantas coisas boas tem? Quando você repara nas boas coisas, quando você repara nas coisas agradáveis, você não reparou nem que tinha uma lâmpada apagada, né? Então, vai da nossa visão olhar as coisas boas, porque sempre tem uma coisa que não está bem. Ora, nós estamos num mundo de provas e expiações ainda, né? Alguma coisa ainda não está bem, né? Então nós temos que ter esse discernimento. E para terminar, eu sei que a Leda já olhou no tempo aqui, que ela já me mostrou o cartão amarelo, daqui a pouco me mostra o vermelho. Em casa é assim, né? Então tem uma mensagem de Emmanuel muito interessante, assim, muito linda, que nós estávamos hoje fazendo a nossa oração diária, e eu vi essa mensagem assim fantástica, né? Então ele diz o seguinte, né? Aborda a forma que nós agimos e nós olhamos, a forma que nós encaramos os nossos irmãos, a forma que nós deixamos de ver aqueles, às vezes, que estão se aproximando e precisam de alguma coisa. Isso tem muito a ver com o Natal, não é verdade? Então ele diz o seguinte: ninguém estima a permanência no espinheiro e nem escolhe vinagre para brindar laços diletos. Saibamos fornecer a bondade e paz, entusiasmo e otimismo aos que se aproximam de nós, porquanto não há quem não necessite de alguém
para executar os deveres que a vida preceitua. Então tem sempre alguém que nós podemos estender as mãos, né? Não só no Natal, mas em todos os dias que nós estamos aqui, nessa vida de encarnado e também quando estivermos na pátria espiritual, né? Que Jesus abençoe a todos. Muito bem, chegou o momento, né? Se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, uma colocação para José Roberto. Não, a única referência que a gente tem, assim mesmo não é muito certa, é que Jesus nasceu na época do Herodes Antipas. É isso, né? Exatamente. Essa é uma referência exata, né? Não, o nascimento, a época do reinado de Herodes Antipas é uma referência exata, né? Porque foi o próprio Herodes Antipas que fez a reconstrução do templo de Jerusalém. Exatamente, por aquela situação toda que era primo de Jesus. Era primo de Jesus, Jesus era nascido, né? É isso daí. Caramba, é Natal, gente, vamos ver. Uma perguntinha. Quando é que Jesus nasce dentro de Deus? É isso daí. Quando Jesus nasce dentro de Deus. É verdade. Estamos embalando ainda Jesus, ou ele já é adulto? Né? E quando Jesus dentro de nós se torna aquela figura maravilhosa de um homem adulto, excelso, aí sim nós passamos a vivê-lo integralmente. Né? Ninguém mais? Bom, então vocês puderam saber como é que nasceu a árvore de Natal, como é que nasceu o Papai Noel, o dia de Natal, pelo menos isso daí. Tá bom, gente. Então, Jesus abençoe a todos nós. Então nós vamos passando agora para as nossas vibrações da tarde, né? Lembrando que Jesus, ele é o governador do nosso planeta. Como ministro de Deus, ele ajudou desde a formação do planejamento e da formação do planeta Terra. Não só veio entre nós, como ajudou nessa formação da Terra. Então nós vamos novamente cerrando os nossos olhos em homenagem a Jesus. Mentalizando a Terra, envolta em muita luz, luz essa que ilumina os recônditos mais escondidos aos nossos olhos. Muita paz, muita saúde espiritual para o nosso planeta. Vamos aproveitando esse momento de proximidade com a espiritualidade, vibrando também por todos aqueles que necessitam, que estão encarnados entre nós, por aqueles 3% citado na palestra da tarde, que tanto necessitam do nosso apoio, do nosso carinho, muitos deles que estão tendo uma última oportunidade de aqui estarem. Não terão mais condições de retornar aqui. Vibrando por todos os demais, pelos hospitais, pelas escolas, vibrando pelos lares do planeta. E vibrando nesse momento pelo nosso lar. Nós vamos adentrando o nosso lar juntamente com Jesus. E mentalizando uma luz muito intensa e brilhante, inundando todo o nosso lar. Uma forma de paz, de equilíbrio, envolvendo todos aqueles que lá se encontram, predispondo ao relacionamento harmonioso, com muita paz entre todos, e que a presença de Jesus e o Espírito de Natal possa estar presente não só nesse mês de dezembro, mas durante todo o ano que vai se iniciar.
E assim só nos resta agradecer. Agradecer a espiritualidade aqui presente, os nossos amigos, a nossa família espiritual, esses entes que já estão do outro lado e que aqui chegam para matar a saudade, nos abraçando a eles, agradecendo a oportunidade e pedindo: Jesus querido, esteja conosco. Nos ajude, Jesus, e nos dê força nessa nossa jornada para que possamos caminhar com passos firmes na tua direção. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, assim nós vamos pedindo licença para encerrar a reunião. E a Cidinha ela trouxe uma poesia enquanto nós preparamos a Câmara de Passes. A Cidinha vai ler para vocês.